Boa noite a todos. Eu sou o Dr. Germano Medeiros, corresponsável pelo CET-SBA do Hospital Geral de Fortaleza. E essa foi uma aula ministrada no projeto Academia SBA, um webinar direcionado para o ZIMIA 3. Não foi possível a gravação da aula ao vivo por motivos de receio em relação a quedas de internet que pudessem prejudicar o andamento da aula. Bom, eu sou speaker da MSD, mas em relação especificamente ao assunto dessa aula, não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, a anestesia fora do centro cirúrgico é o futuro, na realidade é o presente, né? A gente sabe que existe uma grande percentagem de procedimentos realizados fora do centro cirúrgico e nós anestesistas temos que estar preparados, né? Na realidade, o futuro mesmo talvez seja isso aqui, né? Anestesia no espaço, anestesia com gravidade zero, né? Mas são dificuldades ainda que estão bem longe da nossa realidade. A nossa realidade atual, quando a gente fala de anestesia fora do centro cirúrgico, a gente fala de locais como radiologia intervencionista, centros endoscópicos, anestesia para ressonância magnética, que inclusive no canal tem outra aula específica para ressonância magnética, onde eu falo os dispositivos que podem ou não entrar na sala da ressonância, né? Tomografia computadorizada, procedimentos guiados por ultrassonografia, radioterapia, litroscopia extracorpórea, as próprias salas de emergência onde às vezes a gente é chamado para fazer cardioversões cardíacas, eletroconvulsoterapia e até mesmo a sala de parto, onde muitas vezes a gente faz bloqueios de neuroeixo, e todos esses lugares precisam ser previamente preparados. A gente vai falar um pouquinho disso tudo. Bom, em relação à anestesia do centro cirúrgico, segundo essa base de dados aqui dos Estados Unidos, 30% das anestesias já são realizadas fora do centro cirúrgico, né? E um dado interessante é que a mortalidade é menor do que no centro cirúrgico, porém, o envolvimento de litígio é maior, né, para os casos fora do centro cirúrgico. A proporção de óbitos nos casos encerrados nos Estados Unidos é maior no fora do centro cirúrgico, ou seja, mais casos em que o paciente foi a óbito e que houve litígio, né? E esse dado aqui também traz, essa avaliação dos casos encerrados nos Estados Unidos, traz também que a depressão respiratória foi uma causa mais comum de complicação e de litígio, né? A gente vai falar um pouquinho disso, que isso é um dado bem interessante quando a gente fala de monitorização. Bom, então o que a gente tinha antes, pacientes saudáveis, sem nenhuma comorbidade ou com comorbidades bem simples, submetidos a procedimentos muito simples. Hoje, a gente tem pacientes graves, muitas vezes sem condições de ir para a cirurgia. Um exemplo aqui clássico são os implantes transvalvares de aorta, de válvula aórtica, né, em que o paciente não aguentaria uma cirurgia, e por isso foi indicado fazer aquele procedimento para evitar uma cirurgia aberta e todo o trauma de uma cirurgia aberta. Além disso, procedimento muito complexo, como o que eu citei agora. Bom, grandes obstáculos existem nessa realidade, nesse meio, né? Que é a disponibilidade de rotina de avaliação pré-operatória. O fluxo de pacientes fora do centro cirúrgico pode ser diferente do fluxo dos que vão para o centro cirúrgico. Por exemplo, nos centros endoscópicos, muitas vezes a gente se depara com pacientes obesos mórbidos para fazer uma sedação em que a gente não vai ter acesso à via aérea, né? A gente não consegue fazer uma avaliação prévia, nem que seja uma comunicação de como seria aquele procedimento. Os recursos são limitados, às vezes não tem tudo na farmácia satélite, às vezes não tem uma farmácia satélite, os dispositivos de reanimação muitas vezes estão longe, né? A pedir ajuda nesse cenário às vezes é complicado porque a localização é remota, diferente do centro cirúrgico, que você consegue sempre ajudar alguma outra anestesista que esteja no setor. Os profissionais que muitas vezes se encontram nesses lugares fora do centro cirúrgico não estão habituados aos cuidados anestésicos. Por exemplo, uma simples chin lift, né? Uma simples manobra de elevar o queixo num paciente que faz uma obstrução quando está sedado, né? Às vezes você está fazendo um bloqueio, a pessoa já vai lá e levanta o queixo do paciente, né? E já resolve, coisas que fora do centro cirúrgico às vezes a gente não tem. Experiência com o procedimento e o proceduralista. Aqui eu queria inserir, digamos, é quase que um neologismo a partir da tradução literal do inglês, né? A gente tem um cirurgião que está bem habituado muitas vezes a fazer o procedimento, sabe o tempo cirúrgico, sabe o sangramento, sabe
o grau de nocicepção que vai causar. Às vezes a gente tem um procedimento novo por um profissional que não está habituado ao cuidado perioperatório e que não vai conseguir passar para você muitas vezes tudo aquilo que é vital a gente saber num perioperatório. O ambiente às vezes não é familiar ao anestesista e o espaço físico muitas vezes não é projetado para o cuidado anestésico, não tem espaço às vezes para o aparelho de anestesia, né? E muitas vezes ele é formulado, a arquitetura do ambiente é feita a partir de uma perspectiva proceduralista, né? Que é aquele que faz o procedimento, e não do anestesista. Bom, esse cenário é tão importante, tão real no Reino Unido e nos Estados Unidos que o próprio Conselho de Acreditação de Graduação Médica já inclui nos Estados Unidos pelo menos 2 semanas na formação do anestesista, e no Colégio Real de Anestesistas do Reino Unido são várias, eles passam tanto no primeiro quanto no segundo, no terceiro ano, eles passam em setores que não são cirúrgicos para poder fazer um treinamento nesse cenário. Bom, então como é que funciona a anestesia fotossensível? Como é que a gente deve ver a anestesia fotossensível? O Baras sugere essa paradigma de 3 passos, em que eu vou fazer uma avaliação do paciente, do procedimento, e tentar conhecer mais a fundo o procedimento, e do ambiente. A partir dessa avaliação a gente consegue um desfecho mais adequado. Bom, então em relação à avaliação do paciente, a anamnese, é claro, né? Cada vez a gente vai ter pacientes com idades mais avançadas e com mais comorbidades, né? Muitas vezes, como eu já disse anteriormente, pacientes que não têm condição cirúrgica vão para um procedimento fora do centro cirúrgico. A gente vai fazer a avaliação normal, avaliar passado cirúrgico anestésico, exames complementares, avaliação do estado ASA. Importantíssimo, avaliar a capacidade de cooperação, né? Isso vai influenciar diretamente na minha decisão da técnica anestésica, né? Muitas vezes o paciente que não é capaz de cooperar, muitas vezes a gente vai ter que indicar uma anestesia geral. E a partir disso aí a gente vai fazer um dos alicerces do nosso planejamento anestésico. Então, em relação ao que eu chamar aqui a oportunidade, é porque muita gente não tem a oportunidade de fazer toda essa avaliação com uma antecipação adequada, né? Então a gente tem que procurar sempre as oportunidades. E por que não tem essa oportunidade? Né? Por causa que, como a gente sabe que existe sim, uma grande maioria de pacientes que não têm comorbidade e que não vai ter grandes vantagens em avaliar no pré-operatório, é mais difícil, porque tem que ter o custo, né? Que é de pessoal, de espaço e de tempo, porém as consequências de não fazer essa avaliação, né, vai levar a atrasos, suspensões, complicações que podem inclusive aumentar o tempo de internação. Então o que é sugerido nos ambientes fora de centro cirúrgico é que se cria um fluxo para criar gatilhos. Como assim, Germana? Bom, cria-se então um questionário para o paciente responder, de maneira que a partir dessas respostas a gente pode solicitar uma avaliação mais minuciosa com o anestesista. Dessa forma a gente vai otimizar o tempo e o pessoal e o espaço. Em relação à avaliação do procedimento, né? Como eu falei anteriormente, a cada dia surgem procedimentos mais modernos, mais novos, porém que muitas vezes com técnicas que não são dominadas pelo cirurgião ou, como eu disse anteriormente, pelo proceduralista. Isso leva a várias dúvidas relativas ao ato anestésico, como nocicepção intraoperatória, dor pós-operatório, duração da cirurgia, sangramento, instabilidade hemodinâmica, tudo isso às vezes são desconhecidos do anestesista e às vezes até do médico que vai fazer o procedimento. O posicionamento do paciente, né? Se o paciente vai ficar confortável naquela posição, por exemplo, situações como CPR que alguns profissionais fazem com decúbito ventral. Então, será que o paciente, aquela posição vai ser aguentada pelo paciente por algum tempo? Será que eu vou ter acesso à via aérea? Então, isso aqui é importante a gente conhecer, e principalmente porque alguns procedimentos, como a própria CPR, varia de cirurgião, de endoscopista para endoscopista. Necessidade de mobilidade e risco de movimento. Aqui eu faço um paralelo na neurointervenção, né, só para a gente entender o que é isso. Eu trabalho com neurointervenção às vezes e numa situação que eu estava fazendo anestesia para aneurisma, o paciente estava em ventilação mecânica, né, a gente sabe que
Os aneurismas cerebrais, eles precisam de uma imobilidade total, já que ele entra com um microcatéter dentro do aneurisma e qualquer movimento do paciente pode romper aquele microaneurisma e gerar uma catástrofe, né? Então, estava no meio do procedimento, o neurointervencionista mexeu o arco em C e acabou mexendo na traqueia. E eu vinha mantendo com relaxante, né, o paciente. Porém, não foi suficiente, o paciente fez um banco e, graças a Deus, não teve nenhum interconexão. Então, assim, a necessidade de mobilidade é um ponto crucial. Já no outro caso, em que eu fui fazer uma anestesia também com neurointervencionista, em que o paciente tinha tido um AVC e iam aspirar o trombo e fazer um trombolítico intraarterial, já nesse caso, como não existe um risco de uma ruptura imediata ou de uma lesão por movimento e há uma necessidade de avaliação imediata do paciente, normalmente se faz com sedação lá no serviço, para você poder acordar rapidamente o paciente e já avaliar. Mas isso tem que ser combinado, né, com o médico vai fazer o procedimento. Então, avisar ao médico que você não garante a imobilidade com sedação e mesmo com anestesia geral você tem que ter vários cuidados e você tem que estar consciente dos riscos desse qualquer movimento. Controle ventilatório. Que alguns pacientes precisam fazer apneias para fazer punções de massas que porventura pode se mexer com a ventilação. Então, às vezes, você precisa de um controle ventilatório. Isso é interessante que seja de conhecimento antes do procedimento. A nocicepção, os estímulos dolorosos peri-procedimento, então, também são necessários para a gente saber se a gente vai aprofundar ou não a sedação, se a gente vai ter que fazer uma anestesia geral, né? O risco de instabilidade hemodinâmica e sempre ter um planejamento para intercorrência e complicações. Então, a gente vai ter que fazer essa avaliação a partir, então, de uma maneira prática, avaliando o desenho da sala e o tamanho, né, para a gente poder, a partir daí, avaliar a melhor disposição dos nossos materiais, do paciente, né, a checagem de material. Lembrar que no centro cirúrgico, muitas vezes a gente tem serviço de anestesia que tem pessoas que checam materiais diariamente, o aparelho de anestesia, verifica se tem vazamento, só que muitas vezes nesses setores fora do centro cirúrgico não tem uma pessoa responsável por isso. Então a gente tem que ter um checklist, de maneira a gente executar esse checklist antes de começar o procedimento, ou pelo menos antes de começar o dia cirúrgico, né? Monitorização disponível. Se eu fazer um procedimento mais avançado, que eu preciso, por exemplo, de monitor de débito cardíaco, então eu tenho que solicitar antecipadamente, já que muitas vezes nesses setores não tem disponível de rotina. Como eu disse, às vezes os profissionais não são capacitados ao cuidado anestésico perioperatório, né? Muitas vezes existem limitações na mesa de cirurgia, como limitação de peso e de imobilização. Se você às vezes quer fazer um Trendelenburg, por qualquer motivo que seja, muitas vezes a mesa pode não fazer esse movimento, né? Estoque de instrumental, então, confirmar com o pessoal da cirurgia se está tudo presente no setor, né? Tem que obrigatoriamente avaliar a existência e o funcionamento do material de reanimação e a gente não pode esquecer que tem que existir um local para atenção pré, para a gente, porventura, não tiver visto o paciente de uma maneira adequada em um consultório, mas que a gente possa conversar com o paciente, explicar todo o procedimento ali no pré-operatório imediato e, ainda mais importante, no pós-operatório, uma sala de recuperação adequada, condizente com todas as determinações locais. Bom, o problema é que muitas vezes a gente pensa que todo esse material já existe lá, então a gente tem que realmente, nesse caso, se antecipar de maneira que a gente solicite os materiais, como por exemplo bombas de infusão de seringa, muitas vezes não tem ou não existe, ou não tem quantidade suficiente, então a gente tem que ver o que a gente vai usar para antecipadamente solicitar. E existe um padrão da Sociedade Americana de Anestesiologista que sugere um checklist, né? Então, fonte de O2 com tubulação em cilindro, aspirador, material de anestesia, incluindo, né, bolsa autoinflável no caso de uma situação extrema de ausência, de falha nas fontes de oxigênio, né, monitorização, aparelho de anestesia, as fontes elétricas, a iluminação adequada para os procedimentos, né, o espaço suficiente, aí cabe a gente avaliar esse detalhe, material de reanimação obrigatório em todos os setores que se faz, onde se faz qualquer procedimento, auxiliares de enfermagem, médicos de maneira adequada, capacitados e instrutores de recuperação pós-anestésica, né, com equipamentos e profissionais adequados. Bom, então à disposição da sala a gente vai ter que ter alguns cuidados, né? Eu já trabalhei em vários setores fora de centro cirúrgico, né? Como a gente discutiu no dia da aula lá, o doutor Falcão
falou muito bem, né, que a gente não tem a ajuda necessária. Muitas vezes quem vai para esses setores são as pessoas que estão começando a carreira em anestesia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado então com a disposição da sala, se a gente vai ter acesso à via aérea, se a gente tem acesso à infusão de fármacos, se a gente está proficiente para fazer alguma medicação que seja necessária. Opa, desculpem. Acesso ao aparelho de anestesia para a gente manipular nossa ventilação, visualização importantíssima, a gente ter visualização contínua do nosso monitor, óbvio, da tela do procedimento é fundamental, porque a gente tem que saber em que momento está o procedimento, e do campo cirúrgico, muitas vezes para ver se tem algum sangramento ou alguma intercorrência aconteceu. Além disso tudo, a gente tem que se preocupar, a gente vai falar um pouquinho disso, em minimizar a nossa exposição à radiação. Aqui é uma figurinha que a gente fez lá no serviço de neuroradiologia intervencionista, em que a gente fez para cada procedimento, isso aqui é só para neuroradiologia intervencionista, tem a parte de vascular e tudo, como seria a disposição de todo o pessoal e os equipamentos, né, com ARC-C. Bom, avaliado então o paciente, o procedimento e o ambiente, né, a gente vai conseguir ter uma segurança melhor e fazer o nosso planejamento anestésico de maneira mais adequada. Bom, já checamos a nossa monitorização, vamos decidir a nossa técnica anestésica a partir da condição clínica do paciente, do grau de desconforto, da posição e do procedimento em si, se tem mais ou menos dor, se os estímulos nociceptivos variam muito com o tempo, muitas vezes indica-se logo fazer a anestesia geral, né? A duração do procedimento, como eu disse, novas técnicas surgem a cada dia e muitas vezes a gente não consegue precisar exatamente o tempo desse procedimento. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos uma previsão disso, um posicionamento, como eu falei, e necessidades específicas, se o paciente precisa ficar com a imobilidade completa, se precisa ter controle da ventilação. Bom, a partir daí a gente decide a nossa técnica anestésica, até em relação à monitorização no intra e no pós-operatório, tem uma sugestão aqui, considerando que a gente viu lá um dos primeiros slides, que uma das grandes causas de óbito e de litígio foi justamente a depressão respiratória. Então, o que eu uso na prática? Eu uso um catéter simples de O2 e forneço oxigênio via máscara facial, certo? Esse catéter O2 é ligado aqui num capnógrafo side stream, e aí eu consigo me antecipar mais, me antecipar mais numa depressão respiratória, né? Que é um capnógrafo side stream, onde eu consigo ver uma curva bem boa da capnografia. Bom, então, quais são as indicações de sedação e ou anestesia, né? Alterações psicológicas / psiquiátricas, como claustrofobia, ansiedade, desordem do pânico. Alterações neurológicas, né? Como paralisia cerebral, convulsões. Dor, né? Óbvio, né? Trauma agudo com estabilidade cardiovascular, é claro que a gente vai precisar de um cuidado anestésico mais intenso. Aumento da pressão intracraniana você vai precisar também, né? Comorbidades importantes, precisa também de um médico, um anestesista conduzindo aquele procedimento, a sedação e a anestesia para que a gente tenha melhor resultado. E ele sugere aqui crianças menores de 10 anos, na realidade crianças que não cooperem, é melhor dizer assim. Bom, então anestesia geral. No Miller traz essas sugestões. Se tiver estímulo doloroso intermitente, né, onde a gente não tem uma flutuação muito grande do estímulo, se há uma necessidade de controle ventilatório, tanto da frequência respiratória quanto do volume corrente, se o paciente não coopera e se há uma necessidade extrema de imobilidade. Essas são indicações bem específicas de anestesia geral. Então, e falamos então da técnica anestésica, como é que a gente pode otimizar então a segurança num procedimento que é longe do sentido? Como é que a gente pode otimizar? Então, o papel do anestesista é explicar sempre o porquê de todo o cuidado que a gente está tendo, o porquê das condutas, o porquê da escolha da técnica, orientar e reorientar tanto o paciente, mas principalmente o cirurgião, no sentido que a gente possa passar para ele as nossas preocupações, para ele, o que eu gosto muito de falar, de dar consciência ao cirurgião das nossas preocupações, reforçar tudo isso e, se isso não resolver, confortar. Eu tirei essa frase aqui, ipsilitris,
do Miller, e ele fala um negócio bem bacana. A anestesiologia, como especialidade, melhorou enormemente a segurança da sala de cirurgia nos últimos 45 anos. E, à medida que o escopo da anestesiologia se amplia, há ainda mais razões para redefinir e permanecer firme na utilização dos mesmos padrões bem estabelecidos de prática segura em novos ambientes. Bom, continua então a relação à segurança do paciente. E nos Estados Unidos existe até talvez mais que aqui, um costume de o proceduralista, como eu falei, a pessoa que faz o procedimento, executar a sedação. Mas cada vez mais existem recomendações nacionais de que, se, por exemplo, o endoscopista está fazendo endoscopia, ele não deve cuidar da sedação, já que ele não vai conseguir dividir a atenção dele entre a condição do paciente e o exame. Né? No mínimo, devem-se sugerir gatilhos para que seja solicitada a presença de um anestesista. Isso, na minha opinião, não era nem para ser feito, né? Era para ser sempre ter um anestesista, porque pelo menos outro profissional para que possa cuidar da sedação, de uma depressão respiratória, alguma coisa do tipo. Comunicação, né? Os briefings, que aí entra nesse pacote aqui, procedimentos novos que muitas vezes não são de conhecimento do anestesista, então explicar tudo, cobrar que o cirurgião explique tudo que vai fazer, e o time-out, que é uma confirmação imediatamente antes do procedimento. E sempre, como eu falei, reforcei já várias vezes, compartilhar as preocupações. Se eu tenho um paciente grave que não tem condição de fazer aquele procedimento fora do centro cirúrgico, eu tenho que explicar pro cirurgião ou quem estiver fazendo o procedimento o que é que eu posso fazer o que é que pode ser feito para melhorar a segurança ou se porventura até indicar fazer no centro cirúrgico. Aprendizado contínuo que só é conseguido a partir de uma autoavaliação contínua, a partir de debriefings, avaliar o procedimento feito, ver como ele poderia ter sido feito melhor. Coleta de dados e aí eu sugiro que seja essa política empregada não só fora do centro cirúrgico, mas em todos os setores hospitais, ter pelo menos não ter só a política punitiva a partir do erro, mas sim um processo colaborativo, porque muitas vezes a pessoa que é repunida e a raiz do problema não é resolvida, e esse erro vai ser repetido por outras pessoas, ou até pela mesma pessoa. Sempre trabalhar em equipe, que é uma coisa muitas vezes difícil para o médico, já que ele é criado para ter uma autossuficiência. E aqui são só gatilhos que esse artigo traz sobre situações em que você poderia recomendar que o anestesista acompanhasse o procedimento, mesmo que de rotina esse procedimento não fosse acompanhado por anestesista. Né? Então, temos aqui alterações classe 4, 3 e 4, viária difícil antecipada, doenças pulmonares, apneia do sono, muito importante, obesidade, doença arterial coronariana, além de outras comorbidades. Bom, então, qual a diferença entre um proceduralista e o cirurgião? Na realidade, o cirurgião, por mais que a gente faça piadas dos relacionamentos entre anestesista e cirurgião, quando a gente já começa a trabalhar com cirurgiões de maneira repetitiva, a gente começa a se entender melhor quais são os tempos cirúrgicos, quais são os riscos daquela cirurgia. Já o proceduralista muitas vezes não tem esse hábito de compartilhar tantas informações, né? Então não tem o hábito de trabalhar em equipe, né? Não tem muitas vezes o conhecimento de repercussões anestésicas, então aquela história é só uma sedaçãozinha, não vai ter nenhum problema, né? E muitas vezes não compartilham determinados pontos importantes do procedimento, como sangramento, estímulo doloroso, de maneira que a gente possa ter mais eficácia no nosso manejo anestésico. Só um dado que eu gosto de chamar bem a atenção é, por exemplo, o próprio jejum. Teve uma época que eu fazia sedação para um dentista e os dentistas geralmente não pedem jejum para os procedimentos, né? Então, tem que ser muito bem orientado nesse aspecto. Falar um pouco de segurança ainda do paciente em relação ao raio-x, né? Cuidados que o arco em si pode fazer deslocamento das lâminas traquease e até muitas vezes estubar o paciente, deslocar e retirar, às vezes sacar acessos venosos centrais e arteriais, então a gente tem que ter muito cuidado e observar sempre como está movimentando o arco em si, né? E a gente também tem que ter acesso ao paciente dentro de uma sala com tantos materiais e com tantos dispositivos que são fixos até. Em relação à nossa segurança e à radiação, sempre recomendado limitar o máximo a exposição. Né? Esse artigo aqui ele traz, o Barash traz como as low as reasonably achievable, desculpem, o ALARA. Né? Então, para a gente conseguir isso aqui, você tem que conhecer que
a radiação ela cai com a distância numa relação inversamente proporcional, numa razão proporcional, né, a queda proporcional à distância, né? O tempo também é muito importante, sempre utilize o mínimo possível, né? Sempre utilizar barreiras, aventais e protetores de vidro com chumbo, né? O dosímetro fora do avental e lembrar que os efeitos da radiação são tanto relacionados à dose, né? Por exemplo, a catarata, quanto com eventos estocásticos, como por exemplo a estimulação à produção de células cancerígenas, né? Só para ter uma noção, né? A fluoroscopia tem uma radiação 100 a 1000 vezes maior do que um raio-x simples. Então, assim, é muito raio-x. Bom, dentro do escopo de anestesia fora do centro cirúrgico, não é nem do escopo, dentro do tópico que a SBA tem de anestesia fora do centro cirúrgico, existe o tópico, subtópico, para falar sobre os meios de contraste. Eu vou falar algumas informações que são bem interessantes e que eu mesmo, antes de fazer uma revisão mais aprofundada do assunto, tinha algumas dúvidas, né? Primeiro, existem os contrastes radiológicos, né, que usados em tomografia e fluoroscopia, né, que são os compostos iodados, que são divididos, são separados em alta, baixa e média osmolaridade e ionicidade, iônicos e não iônicos. Sabe-se, é de conhecimento geral, que os não iônicos e isosmolares diminuem desconforto e diminuem reações adversas. Já para a ressonância, a gente tem os derivados do gadolínio, né? E são divididos em lineares e macrocíclicos, iônicos e não iônicos. A gente vai falar um pouquinho deles, então. Bom, falar um pouco então da nefropatia induzida pelo contraste radiológico, né? Desculpa, volta um pouquinho. Na realidade, o que eu quis chamar a atenção nesse slide são os tipos de reações adversas, né? Tem as nefropatias induzidas pelos contrastes e as reações adversas não renais, divididas em fisiológicas e anafilactoides. As fisiológicas, elas são também chamadas de quimiotóxicas e vão levar, e são consequência das propriedades químicas, do volume e da taxa de infusão. Certo? Já as anafilactoides, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas são mediadas não são mediadas por anticorpos, né? Por isso que são anafilactoides, e muitas vezes mediadas por ativação direta de basófilos e mastócitos. Bom, vamos falar então de nefropatia induzida por contraste, né? O CADIGO 2012 foi um consenso para melhorar os resultados do manejo da doença renal. Né? E ele define como lesão renal aguda o aumento da creatina sérica em 50% ou mais, né? Um aumento de 0,3 mg por decilitro em 48 horas ou mais, ou um débito urinário menor do que meio ml por quilhora em 6 horas. Bom, sabe-se que 10% das insuficiências renais agudas do intra-hospitalar são consequência do contraste, certo? E o preditor mais importante é uma doença renal prévia. Aqui, então, são os critérios. Aqui é só mostrando aqui, então, que a gente tem a incidência de diálise e de lesão renal aguda, certo? E aqui é a função renal prévia do paciente. Né? Então, a gente vê que a chance de ir para uma diálise ou ter uma lesão renal aguda é maior em pacientes que já têm um clearance, uma taxa de filtração glomerular reduzida. Bom, os novos estudos, eles são bem interessantes e trazem um dado bem interessante para a gente que morre de medo, entre aspas, do contraste. Né? Só causam lesão renal, causam lesão renal aguda de 2 a 30% e tem pouca correlação com o contraste, a lesão renal aguda. Como assim, Germán? Os dados da literatura que a gente tem hoje é que pacientes com a taxa de filtração glomerular, mesmo limítrofe, mas que seja maior do que 30, não tem risco aumentado de lesão renal aguda. Já pacientes com uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, eles têm um risco maior e a gente deve sim fazer uma abordagem conservadora. A gente vai ver o que é essa abordagem conservadora, mas ela já parte desde a decisão de fazer ou não o contraste. Outros fatores de risco para a lesão renal aguda mediada por contraste são, como eu já falei, a taxa de filtração glomerular diminuída, idade, comorbidades, anemia, diminuição da fração de ejeção, isso tudo relacionado à condição do paciente. Em relação à condição clínica, alterações de volemia, choque, urgência e emergência e fármacos, né, citotóxicos,
E os procedimentos, por exemplo, balões intraórticos, dose e tipo de contraste e acesso arterial. Sabe-se que até mesmo a punção arterial, quando é feito o cateterismo via artéria radial, tem menor índice de lesão renal. Bom, então quais são as estratégias para diminuir o risco? Primeira coisa é avaliar a real necessidade de contraste, ou seja, evitar o contraste, né? Então avaliar se a utilização daquele contraste vai realmente mudar a conduta e ou a capacidade diagnóstica do procedimento. Né? Muitas vezes é solicitado por pessoas que não são tão orientadas e muitas vezes pede contraste, mas não tem uma grande necessidade. Então, quando a gente vai acompanhar um paciente, para um exame de tomografia e vai fazer contraste, a gente, anestesista, pode ser o portador dessa consciência para o radiologista, explicando qual é o quadro do paciente e se aquele contraste vai melhorar a acurácia diagnóstica. E se o paciente está em diálise definitiva, também não há problema em fazer o contraste, é claro, porque ele não tem mais o que proteger. Bom, então, como é que eu vou fazer a profilaxia? Existe eficácia? O que existe eficácia? Né? Bom, hidratação é a única coisa que tem mostrado cada vez mais na literatura que tem um benefício, mas o que os autores falam é que o paciente deve estar euvolêmico. A gente vai falar um pouquinho disso. Manutenção do débito urinário adequado, infusão de bicarbonato, a gente vai ver que é bem controverso e, isso é importante, evitar outros fármacos nefrotóxicos 48 horas antes e após o procedimento. Então, assim, aquele paciente que vem uso de anti-inflamatório no esteroidal, por exemplo, deve ser evitado antes do procedimento. Então vamos lá. Essa revisão aqui já desse ano mostra que a expansão volêmica sugere que a expansão volêmica traz um benefício em relação à redução da lesão renal aguda. Ela traz algumas fórmulas práticas, como 1 ml quilhora 12 horas antes e 1 ml quilhora por 24 horas após. E esse outro artigo também já desse ano traz que pacientes externos poderia ser feito um bolo de 500 ml antes e um copo de água por hora por 8 horas. Certo? O problema da expansão volêmica é quais são os meus alvos hemodinâmicos. Eu não tenho como fazer uma monitorização hemodinâmica invasiva no paciente vai fazer só uma tomografia. Eu começo a ter um risco maior da monitorização do que do benefício da tomografia. Então, o que se fala é que tem que estar hipovolêmico, mas são trabalhos bem difíceis de ser avaliados, já que a gente não tem como avaliar esses alvos hemodinâmicos. Em assistir nesse Preserve Trial não mostrou benefício, né? Aí esse autor sugere que por ser uma administração oral não vai ter tanto benefício, porque a acetilcisteína tem uma alta depuração de primeira passagem. Bom, mais dados são esperados. Bicarbonato, o Preserve Trial também mostrou que não trazia benefício. A estatina, os resultados são controversos, mas a Sociedade Europeia de Cardiologia sugere estatinas potentes antes de fazer o procedimento. E retirada, como eu falei anteriormente, de fármacos nefrotóxicos. Os AINES com certeza, e há um questionamento sobre os inibidores de ECA e ARA. A gente sabe que pacientes com picos hipertensivos e com a pressão não controlada têm maior risco de lesão renal, e aí fica a dúvida se um descontrole ali por 4 ou 5 dias do antihipertensivo vai trazer mais benefício ou mais risco para aquele paciente. Então, ainda vamos ter melhores respostas futuramente nisso. Bom, e a metformina, certo? Existe um medo muito grande em relação à acidose lática que porventura a metformina pode vir a causar. O fato é que a metformina é metabolizada no rim. E qual é a teoria sobre isso então? Que o contraste levaria a uma lesão renal aguda, que levaria a um acúmulo de metformina e que levaria a acidose lática. Porém, pacientes com um clearance maior do que 60, ou maior do que 30, desculpa, não fazem acúmulo de metformina, certo? Então esse autor sugere que o risco só é para pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular menor do que 30 ou 60. Né? É seguro para pacientes com clearance normal e ele até no final ele conclui que pacientes com taxa de filtração glomerular maior do que 30 não precisa nem suspender a metformina. E para aqueles com taxa de filtração glomerular menor do que 30 deveria suspender 48 horas antes e reiniciar após chegar a checar a taxa de filtração glomerular. Então, assim, na realidade, o cuidado maior é com pacientes com taxa de filtração glomerular menor do que 30. Bom, e o gadolino? Contraste relacionado ao gadolino. Em relação ao rim, o que ele pode causar é a fibrose sistêmica nefrogênica, que está mais associada
aos agentes lineares. Aqui tem uma tabelinha do que é linear e o que não é. Né? Os lineares, macrocíclicos e os de excreção hepatobiliar, que são utilizados para o diagnóstico das vias biliares. Então, evitar os lineares e os macrocíclicos só apresentaram numa revisão 2 casos em 32 milhões. Então, é bem seguro a utilização dos macrocíclicos. E também corroborando com os outros riscos, né, mostrando aqui que apenas doenças renais crônicas no estágio 4 ou 5, ou seja, com taxa de fração glomerular menor do que 30, é que podem levar a fibrose sistêmica nefrogênica de 1,7. Então, esses pacientes, assim como nos outros cuidados que a gente merecem um cuidado maior e uma indicação melhor, certo? Em relação aos lineares, como eu falei, não é recomendado usar em pacientes com doença renal crônica. Os macrocíclicos não precisam de screening e rastreamento antes do procedimento. E os pacientes que estão em diagnóstico de doença de via biliar, eles precisam ter checado aí se a taxa de fração glomerular está menor do que 30 e se tiver, conseguir um consentimento do paciente. Lactente versus contraste iodado gadolínio. A depuração sérica é em torno de 24 horas, certo? É um dado importante para pacientes que têm função renal normal, né? A mínima excreção, existe uma mínima excreção no leite. Para o iodado, menor do que 1%, e para o gadolínio, menor do que 0,04%. Veja que essa dose aqui é 100 vezes menor que o neonato pode receber. Só que tem um detalhe. O leite, não é via oral, a absorção do contraste via oral é muito baixa. Então, assim, o descarte de leite é opcional em 24 horas, mas, assim, realmente, se a paciente há uma necessidade de não perder aquele leite, não tem grandes problemas. Já em relação à gravidez, um pouco com sinuca de bico. O contraste iodado não mostrou problema em relação à teratogenicidade, nem em relação à inibição de tireoide, então não é comprovada essa inibição de tireoide pelo iodo, porém tem a questão da radiação. Já o gadolínio, ele pode trazer problemas reumatológicos e inflamatórios, inclusive tendo um aumento de natimorto e óbito fetal. Então, assim, aqui eu tenho a radiação, mas eu tenho um contraste seguro. Aqui eu tenho um contraste seguro, mas eu tenho um procedimento que não tem, que a ressonância não tem tantos problemas. Reações adversas aos iodados e ao gadolínio. A maioria leves, menores que em menos de 20 minutos. As graves são raras, 1 para 200, 2.500, certo? Bom, em relação à incidência de reações de hipersensibilidade, leves 0,5 a 3%, graves apenas 0,01 a 0,04% para os agentes não iônicos e para o gadolínio menor do que 0,17. Esse autor, aqui do trabalho de 2020, dessa revisão de 2020, esse Ruim-K, ele mostrou que ele diz que não há reação cruzada entre o contraste iodado e o gadolínio. Então, muitas vezes o paciente vai fazer uma ressonância e diz que é alérgico ao contraste da tomografia. Não tem problema, né? E tem um outro detalhe importante que a gente tem que assegurar para o paciente, que a exposição anterior ao contraste não garante a ausência de reação. Bom, e aí eu estava falando aqui de reações leves, graves, né? Eu tenho que fazer essa divisão, certo? Reações leves autolimitadas não requerem cuidado médico. Né? Aí tem as alérgicas, conjuntivite, alterações nasais, né? Rinorreia, congestão, e os fisiológicos, os náuseas e vômitos, dor de cabeça, alteração do paladar e hipertensão. Né? Já as reações moderadas são semelhantes às leves, porém tem progressão importante, mas mantendo os sinais vitais estáveis. Por exemplo, o paciente faz um broncoespasmo, mas que não altera a oximetria, né? Náuseas e vômitos mais prolongados, inclusive podem gerar desidratação. Então, são problemas mais graves que muitas vezes não alteram os sinais vitais. E, por último, as reações graves que podem levar a ameaça de vida e que precisam ser rapidamente reconhecidas e tratadas, né? Como anafilaxia, como convulsões, arritmias, edema pulmonar. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado de maneira adequada, rápida e ter um protocolo no hospital de ajuda e de tratamento rápido. Bom, o maior preditor de reação anafilatóide é a reação prévia. Porém, a recorrência chega só a 31% em reações leves. Então, mesmo o paciente já tendo tido uma reação anterior, né,
só 31% recidivam, né? Os corticoides são comprovadamente usados, tem um efeito comprovado na redução de incidência de reações leves para contraste de alta e baixa osmolaridade, certo? Então, assim, para reações leves, ok, mas não são tão bem comprovados para reações graves, já que elas são muito raras. E os testes alérgicos não são confiáveis por uma reduzida sensibilidade desses testes. Então, relação leve prévia menor que 1% de reação moderada ou grave. Então, segundo esses autores, não há indicação de pré-medicação. Se a reação anterior foi leve, ou se o paciente apresenta histórias de como alergia a iodo, lembrar que o iodo é uma substância presente no nosso meio ambiente, o próprio sal que a gente come é iodado, então não existe esse negócio de alergia ao iodo. Aqueles pacientes que apresentaram por reação a, por exemplo, povidine, é a outro composto que não é iodo. Não há indicação também em pacientes que têm alergia a frutos do mar ou outros fármacos, ou mesmo a asma. Eu já vi aqui essa informação sobre a asma, não precisar de pré-medicação é controversa, certo? Havia autores que sugerem, outros que não. Reação moderada grave é obrigatória a pré-medicação com o corticoide em tempo hábil e o antihistamínico. Por quê? Porque como é que funciona então essa... Para que a gente vai então essa pré-medicação? Isso aqui é um dado no trabalho... esse aqui é o... Desculpa, é o manual de contraste do Colégio Americano de Radiologia, e ele traz alguns dados de laboratório, né, que é uma redução significativa de basófilos, de eosinófilos e basófilos após 2 horas do corticoide, mas a redução significativa de histamina apenas após 4 horas, e não há evidência para tratamento com menos de 2 horas. O ideal é que a primeira dose seja pelo menos 4 a 5, de corticoide seja pelo menos 4 a 5 horas antes para ser eficaz. Bom, se a reação é leve anterior, não há indicação, ou no máximo você vai fazer um histamínico. Se tem uma relação moderada a grave, ou seja, sintomas persistentes e progressivos, ou grave, uma anafilaxia, uma instabilidade hemodinâmica, você vai fazer o corticoide, né? É que ele sugere prednisona, metiprednisolona em horários antes do procedimento, 13, 7 1 hora antes, né? Ou seja, de maneira que aqueles efeitos possam ter maior eficácia, e o antihistamínico. Esses autores também sugerem do Colégio Americano de Radiologia que se o paciente não puder tomar VO, ele pode tomar 200 mg de hidrocortisona venoso. Então, existe ainda um protocolo acelerado para aqueles pacientes que não estão internados, né? Você fazer o corticoide 5 horas antes e 1 hora antes do contraste, associado a um antihistamínico. Então, esse seria o acelerado, mas vejam que aquele negócio de fazer hidrocortisona apenas no momento do procedimento, ele não é muito comprovado, certo? E não deve ser incentivado, né? Principalmente não, se o paciente teve uma reação moderada grave prévia. Então, o nosso maior cuidado é com o quê? Com pacientes com taxa de filtração glomerular menor do que 30 e pacientes com reação moderada grave prévia. Bom, além disso, nesse tópico de anestesia cirúrgica é solicitado para falar sobre transportes de pacientes, né? E essa revisão traz que eventos adversos ocorrem, eventos adversos menores, ele ocorrem em até 68% dos transportes. Porém, eventos graves ocorrem quase até 9% dos transportes. Então, assim, a gente tem que entender que o transporte traz um risco, né? E que esse risco tem que ser maior que o benefício. Então, a gente tem que otimizar os benefícios do paciente ao ser transportado, ou seja, ver se aquele exame precisa mesmo, ver se esse transporte realmente precisa e trabalhar com a diminuição de riscos. Então, os fatores de risco para eventos adversos, né? Pacientes que precisam de alta PIP, pacientes com doença arterial coronariana, pacientes em pós-operatório, traumas graves, pacientes com medicações complexas, com várias drogas vasoativas, né? E relacionados ao staff, não familiaridade com a monitorização e equipamentos de ventilação de transporte, inexperiência do staff, preparação insuficiente, às vezes o procedimento que a gente vai fazer é mais rápido do que o transporte, né? Falta de checklist, falha na preparação dos monitores de interrupção de terapias que precisam ser contínuas. Então, nessa revisão ele traz que
São vários os eventos que podem acontecer. Ele cita que as maiores, assim, as mais frequentes, né, como alterações cardiocirculatórias, respiratórias, hipotermia, mau funcionamento, por exemplo, ausência de bateria adequada, né, erros humanos e alterações neurológicas que não são previstas, não são, como é que eu digo, prevenidas. Então, o ideal é que no transporte haja uma continuidade do cuidado. E essa continuidade passa primeiramente pela decisão de transportar, né? Essa decisão é o primeiro passo, né? Ou seja, avaliar o risco-benefício do transporte, o risco do transporte e o benefício do procedimento que vai ser executado. Então, isso precisa de comunicação entre os setores, pré-estabilização e preparação do paciente com a calma que demanda a situação. Precisa ter profissionais responsáveis, né, que tenham conhecimento da condição do paciente e do manejo do paciente, equipamentos, monitores e fármacos e a documentação. Né? A documentação da condição do paciente de maneira que a gente não perca nenhum dado. Então, como é que é o checklist? Tem pessoal capacitado, time especializado em transporte, a monitorização, o ventilador e as bombas de infusão têm bateria suficiente, o cilindro de oxigênio está cheio, existe, tem que levar uma bolsa autoinflável para uma situação extrema também de oxigênio acabar. Existem fármacos anestésicos de emergência que vão ser necessários. Equipamento de intubação, mesmo em paciente intubado, e tem esse, o Barash até cita que em alguns lugares leva-se até o desfibrilador. Mas quando a gente trabalha no hospital, a gente sabe onde estão os desfibriladores e a gente, até mesmo no meio do caminho, a gente consegue ele, se for o caso. Essa aqui é um checklist aqui de transporte que traz mais segurança a gente checar detalhe por detalhe da condição do paciente, por exemplo, qual exame que ele vai fazer, o diagnóstico, né? A gente pode botar até algum histórico de algum exame prévio alterado, por exemplo, alteração de creatinina, certo? Então, a ideia é que cada hospital faça o seu checklist de transporte. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer aí, por mais que eu esteja fazendo essa aula gravando de novo, né, e não gravei ao vivo. Eu queria agradecer a SBA pela oportunidade. É sempre bom poder ajudar. Né? A gente sabe que a direção da SBA trabalha arduamente para manter o nível da nossa especialidade e eu queria agradecer aqui esse convite. Por último, só fazer um merchandise aqui do nosso canal, que essa aula vai ser já postada nesse canal, que é o Serviço de Anestesiologia do Hospital de Fortaleza, onde a gente posta as aulas. São as aulas, algumas eu acabo esticando muito, mas são aulas bem objetivas que mudam a nossa prática clínica, certo? E são as aulas que a gente ministra na sessão clínica e outras aulas que eu ministro em outros eventos, como esse evento aqui, desse webinar da Academia SBA. Muito obrigado e boa noite.